Olá! Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso projeto do sistema de séries. Até agora o que nós já desenvolvemos foram a barra de navegação, onde vai permitir a gente realizar as buscas, e os cards das séries, que vai representar cada um dos cards representando uma série específica. Então o nosso projeto atualmente está dessa maneira, os dados ainda são dados estáticos. Em um determinado momento, a gente ainda vai fazer com que esses dados tornem-se dinâmicos buscando através de uma API. Nesse vídeo, a gente vai construir as tabs ou as abas que vai permitir com que o usuário navegue entre as páginas da aplicação. Então, a nossa aplicação ela vai ter algumas páginas principais, que vai ser a página que vai exibir os lançamentos, as últimas séries que lançaram episódios. Vai ter uma página para exibir os favoritos e vai ter uma página para mostrar séries mais populares. Então, para que o usuário navegue entre essas categorias, a gente vai fazer com que essas abas fiquem disponíveis já nessa página inicial. Também tem outro tipo de navegação que ele pode navegar dentro de cada uma das séries. Então, ao clicar nesse botão detalhes, vai abrir os detalhes dessa série, mostrando as temporadas, quem são os atores e assim por diante. E ele vai navegando dentro da série. Mas nesse momento a gente vai aprender a fazer a navegação utilizando React, para que ele consiga trocar entre as categorias de séries que são exibidas. Então vamos lá. Para isso a gente precisa então entender como que vai ser a organização da nossa aplicação. No exemplo da aula de hoje, a gente vai fazer apenas duas páginas, tá? A página que exibe os lançamentos, que é esse latest, e a página, uma página sobre, que vai mostrar informações a respeito desta aplicação. Então vai ser uma página estática com informações sobre o desenvolvimento dessa aplicação. E então a gente já tem aqui as nossas abas que o usuário vai trocando para realizar a navegação. Os componentes que a gente tem até agora é o header, né? Então esse daqui é um componente que a gente já criou, e a gente tem o card série que a gente replicou aqui para várias séries. A gente tem esses dois componentes. Porém, a partir de agora, a gente vai precisar organizar a nossa página para que a gente consiga fazer essa navegação. Então a gente vai criar, além dos componentes, que são estruturas básicas e elementares da nossa aplicação, a gente vai criar também páginas diferentes. Então a gente vai criar um componente que vai ser uma página com os lançamentos e um outro componente que vai ser uma página sobre. Então, através desses dois componentes, cada um deles representando uma página, a gente consegue fazer a troca dos componentes e aí o usuário faz a navegação normalmente. Então vamos fazer isso. Então eu já abri aqui o meu projeto no VS Code. Aqui no nosso código-fonte a gente tem os componentes e temos os dois componentes, o header e o card série, conforme a gente viu no desenho agora. A gente vai criar um outro diretório para as páginas. Então vou criar um diretório aqui, pages. Dentro desse diretório a gente vai ter agora duas páginas. Então a primeira página vai ser lançamentos, vou fazer em português mesmo, vou fazer em português. E uma outra página que vai ser sobre. Então a gente vai fazer em português e o código é em português também. Então a página lançamentos a gente já tem. Essa página que está funcionando aqui nesse momento, tá? Então tá rodando aqui, essa é a página dos lançamentos. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou chamar de, que vai ser um componente, né? lançamentos.jsx. Como eu já tenho, eu vou pegar aqui do app.js, o header ele vai estar em todas as páginas, então eu vou deixar dentro do app.js. Agora, esse conteúdo aqui, ele vai mudar de página para página, então eu vou retirar ele daqui e vou colocar na página lançamentos. Aí eu vou fazer a estrutura aqui do React, né, que ele vai passar então a ser um componente do React.
criei aqui o meu componente, basicamente ele retorna o que a gente tinha antes. Para funcionar esse card série aqui, a gente vai precisar então trazer essa importação para cá e acertar aqui a referência, né? Então agora é ponto, ponto, barra, ponto, ponto. Creio que seja isso. Só ver se está funcionando. Aparentemente temos que salvar esse cara aqui. E aí vamos ver. Certo, está funcionando. Então o nosso app.js não tem nada, só tem o header no momento, tá? Então agora eu tenho a página lançamento. Eu vou fazer a importação dela para colocar nessa página inicial. Então vou importar lançamentos from ponto barra pages barra lançamentos e o nome do componente é lançamentos. E eu vou inserir o meu componente aqui, lançamentos. Então agora a gente tem a página funcionando da mesma maneira que estava antes. A diferença é que toda essa página com as séries que são lançamentos estão isoladas num componente específico. E agora a gente vai criar então uma outra página, que vai ser a página sobre. Então a gente já tem aqui a pasta, vamos criar um novo arquivo, sobre.js, mesma estrutura. Aqui eu vou deixar só um H1 por enquanto e um parágrafo de exemplo com um texto aí só para a gente testar como vai funcionar a nossa aplicação. Como eu tenho dois elementos, ele tem que estar dentro de um fragment ou de uma tag vazia, só para ele ser um elemento apenas. Então minha função não pode retornar dois elementos, tem que retornar apenas um, então essa é uma maneira de resolver. Então agora tem minhas duas páginas, né? Dessa forma, se eu vier aqui no meu app.js, incluir a minha página sobre, que está aqui dentro da pasta sobre o componente sobre. Quando eu troco aqui o componente que está na minha página principal, eu tenho um outro componente sendo exibido na minha aplicação. Aqui, como o texto está preto e o fundo está preto, a gente não consegue ver, então tem que ficar fazendo essa seleção aqui. Vou fazer um CSS rapidinho, só para a gente ter uma formatação mais visual, para a gente ver a navegação funcionando. Então a gente fez uma formataçãozinha só para a gente ter essa página de exemplo com a informação aí do nosso aplicativo. Bom, do jeito que está aqui não está muito prático porque a gente precisa no código fonte trocar aqui qual é o componente que vai ser exibido. Então a gente precisa de uma maneira programática, conforme ele vai navegando nos links, trocar qual é o componente que vai ser exibido. Para isso a gente vai usar um pacote que faz todo o controle, que vai fornecer diversos componentes para a gente fazer esse controle da navegação, tá? Então a gente vai fazer a instalação desse pacote aqui na nossa aplicação. Ops. Então o nome do pacote é React Router DOM. É esse pacote que a gente vai instalar na nossa aplicação. Então, para isso, a gente vai executar um npm install React Router DOM.
Esse processo vai demorar um pouco, tá? Então a gente volta assim que o processo estiver concluído. Então terminou aqui a instalação. Agora esse pacote já está disponível aqui no nosso projeto. Então como vai funcionar? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar os componentes que permitem a gente fazer o controle dessa navegação. Então a gente vai fazer um import desse pacote que acabamos de instalar, que é o React Router DOM. A gente vai importar inicialmente 3 componentes. É o Browse Router, o Switch e o Route. Então a gente precisa, para fazer a nossa navegação, pelo menos desses 3 componentes. A gente vai então incluir na nossa página o Browse Router. Esse vai ser o componente pai de toda a navegação. Vou tirar esse lançamento daqui por enquanto. O Browse Router ele precisa ter pelo menos um switch. Switch, nesse caso, vou fazer da maneira certa aqui, switch. O switch, nesse caso, ele representa um interruptor, né? Então, é como um switch de rede, né? Quando entra, ele vai ter uma entrada e aí diversas saídas possíveis. E aí ele vai chavear as saídas de acordo com o valor da entrada. Então, o meu switch, ele vai verificar qual é o ponto de entrada, qual é o endereço que a pessoa está acessando, e aí vai chavear a saída para um componente específico ou para vários componentes a partir dessa entrada. Então, o meu switch ele recebe como entrada o endereço que o usuário está acessando e como saída ele vai chavear para um componente. E para eu definir quais são essas rotas de saída, a gente utiliza então esse outro componente que é o route. Então, no route, a gente coloca o parâmetro path, então, para a gente dizer que essa rota vai responder para um caminho específico. Então, se o usuário acessar o endereço barra lançamentos, o que vai ser exibido é o que está dentro aqui do route. Ele vai rotear para essa saída. Se o usuário estiver acessando o endereço barra sobre, então ele vai chavear para um outro componente. Então aqui dentro você já deve imaginar que a gente vai colocar o componente lançamentos. Então a rota que vai responder o caminho barra lançamentos é colocar o componente barra lançamentos. Aqui a gente poderia montar a página completa, colocar lançamentos, colocar o rodapé, colocar várias coisas. Nesse exemplo aqui a gente está colocando só um componente, mas a gente poderia colocar vários componentes. E se ele tentar acessar o endereço barra sobre, aí a gente vai responder com o componente sobre aqui, dessa maneira. Então, essa estrutura, a gente tem um browse router, dentro dele um switch, que dependendo da entrada que tiver, ele vai chavear para um componente específico. Vamos testar, então, no navegador, como que está funcionando isso. Então, aqui, se a gente acessar barra lançamentos, ele carrega a página, roteando para o componente naquela posição, roteando para o componente lançamentos. Se a gente utilizar aqui barra sobre, ele carrega a página roteando para o barra sobre. Beleza, é uma maneira de funcionar, bastaria adicionar os links para que o usuário consiga navegar. Porém, a gente está utilizando o React aqui no desenvolvimento e uma das grandes vantagens do React é construir as famosas SPA, que são a Single Page Application. Então, são páginas que rodam, são aplicações que rodam em apenas uma página. E aqui, quando a gente troca aqui a URL, ou quando a gente troca esse endpoint, a gente está carregando uma outra página. Então, você percebe que quando a gente vai para lançamentos, ele dá um reload na página, carrega todos os componentes novamente e chaveia para o componente de lançamento. Então, esse é um comportamento que a gente não quer. A gente quer tirar vantagem de uma aplicação não ter que recarregar a cada nova requisição. Então, a gente ainda precisa fazer um avanço em relação à navegação, que é utilizando um outro componente. Primeiro vamos fazer os links para fazer o acesso e depois vamos evitar esse comportamento de reload. A primeira coisa que a gente vai fazer então é que
dentro do Browser Route, colocar um link para a pessoa poder fazer a navegação. Então vai ter um link para lançamentos, que o texto que vai aparecer vai ser lançamentos. Eu vou fazer um outro link aqui para sobre, e o texto que vai aparecer é sobre. Tá? Então vamos dar uma olhada como é que está aqui a nossa aplicação. Eu tenho dois links, lançamentos e sobre. Então um do lado do outro aqui já a gente formata. Então a gente pode navegar aqui para lançamentos, navegar aqui para sobre e está fazendo essa navegação. Porém ainda fazendo o recarregamento da página, que é o que a gente não quer fazer. Para isso, o React Router DOM fornece para a gente um outro componente chamado link. Esse link vai permitir que eu consiga trocar um componente, trocar uma página, sem recarregar a página inteira. Então ele vai renderizar apenas esse componente que foi trocado. Então ao invés de utilizar a tag a gente vai usar o componente link. Tá? Então isso daqui já resolve o nosso problema do reload. E ao invés de usar o atributo href, a gente vai usar to. Então vai ser um link para esse endpoint. E o texto vai ser esse. Mesma coisa aqui embaixo. Link para link. Então testando, aparentemente tudo funcionando da mesma maneira. Só que quando eu faço a navegação agora, eu troco entre as páginas sem recarregar. Então a gente não faz uma nova requisição para o servidor para ele me dar uma página. Ele simplesmente renderiza o novo componente. Aqui o header continua mesmo, se eu tivesse um rodapé seria o mesmo. Então a única coisa que está renderizando é o que está dentro do browser route. Então o header ele continua da mesma maneira e o browser é o que vai ser renderizado novamente conforme você navega nas páginas. Então a gente já avançou bastante aqui na nossa aplicação. A gente já tem as tabs, né, as nossas abas, funcionando aqui para duas páginas. A gente pode multiplicar isso para mais de uma página. Eu vou estilizar essas tabs, criando um CSS para eles. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre como a gente pode melhorar ainda mais essa aplicação. Então aqui está. A gente formatou um pouquinho para ficar mais com a cara da nossa aplicação. A gente já tem aqui uma aparência mais ou menos de uma aba. A primeira coisa que a gente vai melhorar aqui é o seguinte: a gente não sabe em qual aba está, né? Então a gente vai fazer uma classificação. Se a aba estiver ativa, ela vai ficar com uma cor mais forte. Se não estiver ativo, vai ficar com uma cor mais fraca, conforme a gente tinha feito no protótipo que a gente tinha desenvolvido no Figma. Então, por padrão, eu vou colocar aqui uma opacidade de 40% aproximadamente. Acho que isso deve... Então ela fica um pouco apagadinha, porque esse daqui é uma classe, é uma aba que não está ativa, tá? E eu vou criar uma classe para esse navlink que vai ser active. Quando ela estiver ativa, então eu vou colocar a opacidade em 100%. Então aqui todas estão 100, né? Não estão ativos. Eu posso adicionar então uma classe aqui só para visualização, active. E a gente tem uma guia que está ativa e outra que não está ativa, né? Então essa aqui está como se fosse aceso. Além disso, nosso protótipo tinha um traço embaixo daquela que estava ativa, né? Então vou colocar na que está ativa um border bottom sólido, um pixel na nossa cor de destaque, que é esse
amarelo. Vou dar um padding, para dar um espaçamento aqui. Um pad bottom de 10 pixels, para ele ficar um pouco mais afastado. Então, tá aqui, né? Então, quem tiver ativo vai ficar dessa maneira, quem não tiver ativo vai ficar dessa maneira. Então, a gente tem essa configuração. Bom, mas, se a gente navegar aqui, né, como a gente colocou a classe direto no componente, a gente navega aqui, né, e a classe ela não muda, né? Então, não tem a sinalização de qual é a aba que está ativa. Então a gente precisaria de uma maneira programática com JavaScript fazer com que essa classe active troque de acordo com a rota que estiver ativa. Então como é que a gente pode fazer isso? Dá para fazer isso de uma maneira muito simples. Ao invés de utilizar o componente link, a gente vai utilizar o componente navlink. E aqui a gente vai trocar para navlink. Então, o navlink ele tem essa característica de ser não apenas um link normal de troca de página, mas um link de navegação. E ele vai adicionar então esse comportamento de estar ativo ou não, de acordo com o componente que estiver selecionado, né? Então agora a gente tem o componente navlink e ele atribui essa classe active conforme a rota que está ativa. Nesse caso a gente utiliza então o navlink e depois quando a gente for utilizar aqui, por exemplo, esse botão detalhes, que vai abrir o detalhes da série, a gente vai usar um link normal, porque ele vai navegar para uma outra rota. O último problema que a gente tem para resolver é que quando a gente acessa a página pela URL principal, ele não sabe qual componente que vai mostrar, né? Então a gente criou uma rota para o endereço /lançamentos, ele sabe qual componente mostrar. E uma rota para o componente /sobre, então ele sabe qual componente mostrar. Só que se eu não informar nada, ele não sabe qual componente mostrar e mostra uma página em branco. E aí eu teria que selecionar então inicialmente qual vai ser. A gente pode fazer isso. A gente pode resolver esse problema criando uma outra rota. Então eu vou duplicar essa rota aqui. E eu vou fazer uma rota para o endereço /. Então ele não quer exibir nada, né? Ele não tem ainda um endpoint. Ele está na página inicial. Então minha página inicial vai ser lançamento. Então ele vai mostrar o componente lançamentos. Então dessa maneira. Vamos ver aqui. Quando ele entrar na página inicial, ele está em lançamentos. Depois ele pode navegar para as outras páginas. Perceba que a nossa navegação parou de funcionar. O que o React está fazendo? Ele entra aqui no switch e começa a procurar qual é a rota de acordo com o endpoint. E ele encontrou que ele está no endereço /, né? Então, o endereço / ele mostra lançamentos. Acabou. Só que depois, quando eu linko para /lançamentos, ele vai procurar novamente para onde o switch vai apontar, e ele encontra o /. Então, quer dizer, a URL /lançamentos começa com /. Então, ele encontrou, já mostra lançamentos. Até aí tudo bem. Só que quando a gente linka para /sobre, e ele vai passar pelo switch, ele vai encontrar então começa com /, ele vai direcionar para lançamentos. Então, a nossa navegação, qualquer coisa que começar com /, entre em lançamentos. Para isso é muito fácil resolver esse problema, é só colocar que essa rota tem que corresponder exatamente ao path /. Então ele não vai comparar só o começo, mas sim todo o endereço. Então ele vai funcionar só se for com a tag /, exatamente nessa path. Então aqui ele responde por lançamentos, aqui ele responde lançamentos e aqui ele responde sobre. Então essa questão já está resolvida. Outra coisa que a gente pode melhorar aqui é que a nossa rota ele responde com apenas um componente. Então a gente pode construir essa daqui de uma maneira mais simplificada, colocando aqui o atributo componente e passando o nome do componente que eu quero que responda. Então eu não preciso abrir o route, fechar o route, se é um componente só. Se eu estivesse construindo vários componentes, aí a gente usaria essa outra estrutura.
Então vou fazer a mesma coisa para os demais. Então, dessa maneira, o nosso código ficou bem mais enxuto. Então, todo o nosso app responde com cabeçalho, em todas as páginas vai ter aquele mesmo cabeçalho, e depois ele vai rotear para cada uma das páginas que a pessoa clicar, de acordo com essa barra de navegação. Então, se a gente quiser adicionar novas páginas, só adicionar um novo navlink e uma nova rota aqui dentro do nosso switch. Então, esse daqui é o ponto de entrada da nossa aplicação e ele vai chavear para todas as outras posições. Então, dessa forma, a gente já tem aqui a nossa navegação prontinha. Melhorias que a gente pode fazer nesse código seria extrair esse navlink para um componente, criar o nosso componente personalizado e extrair também toda essa parte de configuração CSS desse navlink para esse componente específico, né, que a gente poderia reutilizar em outras páginas, em outros projetos. Mas, inicialmente, o nosso objetivo que era criar a estrutura de navegação usando o React Router DOM já está atingido aí. Então, na próxima aula, a gente vai ver como é que faz para que esses dados, que no momento estão estáticos, sejam acessados do servidor. E a gente pode fazer na página de lançamentos, buscar as séries que têm os episódios mais recentes. E numa outra página com as séries populares, buscar as séries que têm uma melhor avaliação. Então, por hoje é só. A gente se vê no próximo vídeo.